Pronto, a gente vai fazer todos os pontos. Vocês estão conseguindo ver minha folha? Não, deixa eu só te perguntar uma coisa. Para a gente entregar, a gente tem que colocar siglazinhas em cada ponto? Não, ou pode ser... é Não, isso né? que eu tenho que falar para vocês. Ó, pessoal, como tem muita gente aqui, aí o ideal é que quando vocês forem fazer a cefalometria, vocês não coloquem nenhuma informação a mais. No caso, o nome dos pontos não se coloca, vocês vocês tracem só os pontos, as linhas e apenas isso. Por meu, tá cheio de nome aqui. Não, agora que vocês estão fazendo, é normal. Tô treinando, né? Mas, por exemplo, ó, vou só mostrar aqui. Eu vou só dar uma ajeitadinha na minha câmera, pra ficar mais fácil pra poder mostrar pra vocês. É pra ficar assim mesmo, só os traçados, os pontinhos, tipo, não é pra ficar colocando o nome dos pontos e tudo, não. Porque as pessoas... Tá ótimo, João, assim. Pronto, então vamos lá. Se vocês não conseguirem ver, vocês avisam, que aí eu aproximo a folha e vocês vão conseguindo ver os pontos, tá? Bem, primeiro que a gente vai fazer, quando a gente pegar a nossa cefalometria, a gente vai começar a marcar os pontos principais para fazer a análise cefalométrica. E quais são esses pontos? Os pontos principais que você vai fazer, alguém pode ficar só depois vendo o bate-papo para eu poder... Estão só perguntando se na hora de entregar pode ser de lápis. Tem que ser a lápis, pessoal. E o ideal é que você faça a lápis com, no caso, com lapiseira, certo? Não sei como que vocês chamam. Mas o ideal é que seja com lapiseira e que seja uma ponta 0,5. Tá dando muito eco. É só o meu computador. Mas eu não sei se é teu ou... Acho que não é o do João. É de alguém. Eu acho que é de outra pessoa, que eu tô me ouvindo também. Vocês podem começar a desligar o áudio, aí fica mais fácil pra gente. Pronto, pessoal. Então vamos lá, vou começar, certo? Primeiro, para vocês fazerem, a gente vai começar marcando os pontos. Os pontos cefalométricos, que quais são? Se alguém quiser ir falando junto comigo para poder ir guiando a aula. Mas vamos lá. O primeiro ponto que você vai fazer vai ser o ponto S. Eu vou anotar aqui o nome dos pontos para ser mais fácil para vocês verem, certo? Mas na prova de vocês não podem colocar o nome dos pontos. O ponto S, ele representa a célula túrcica, e esse ponto ele é marcado ao centro, o mais ao centro possível da célula túrcica. Então esse ponto, ele fica mais ou menos bem aqui. Certo? Vocês conseguiram ver? Sim. Depois de vocês marcarem a célula túrcica, vocês vão passar para o próximo ponto, que é o ponto N, que é o ponto que a gente chama de násio. Em algumas imagens, dependendo da idade do paciente, nem sempre a sutura ela vai estar aberta. Tem alguém com o áudio ligado. Vou dar só uma olhada aqui. Mas, enfim. O ideal é que vocês marquem bem ao centro da sutura, certo? O ponto N, ele é mais ou menos aqui, ó. No caso, quando está aberto, você tenta achar bem o meio onde se está a sutura, ela não consegue encostar. Quando essa sutura ela encosta, é a união das duas, tá? Então, esse é o meu ponto N, meu ponto S e o meu ponto N. Após isso, a gente vai marcar o ponto PO, que se chama póreo. Esse ponto, ele é localizado no ponto mais superior do meato acústico externo, certo? Então, aqui está o meato acústico externo, e esse ponto é o ponto mais superior. João, tem como tu botar a folha um pouco mais pra esquerda, que eu não tô conseguindo ver. Pronto. Foi? Pronto, foi, obrigado. Então, esse ponto é bem aqui. Vocês vão falando, tá, pessoal? Porque como eu não tô vendo aí... Então, esse ponto é a parte mais superior do meato acústico externo. Ele é bem aqui, certo? Eu tô marcando o ponto um pouquinho mais fraco, só para vocês verem como é que vocês vão fazer na prova, tá? Mas não marque esses pontos muito grossos. O ideal é que você faça só um pontinho, porque, gente, tudo altera o seu resultado. Até a ponta do seu grafite, até o tipo de desenho, o traçado do desenho, pode alterar o seu resultado. Então, esse aqui é o póreo. Então, a gente marcou o ponto S, o N e o PO, que é o póreo.
Depois disso, a gente vai marcar o orbitário, que ele é a parte mais inferior da cavidade orbitária, do contorno da cavidade orbitária, que ele é mais ou menos aqui, ó. Todo mundo conseguiu ver a localização? Então, esse aqui é o ponto OR, tá? Depois disso, a gente vai marcar o ponto A. O ponto A, ele é um ponto que ele representa a maxila. E como é que eu marco esse ponto? Esse ponto, ele se encontra na concavidade mais posterior e anterior da maxila, certo? Então, como é que vocês vão achar esse ponto? Quando vocês estão vendo aqui, tá, a maxila, e você vai descer um pouquinho, e ela é a concavidade mais posterior e anterior. Como é que eu sei? É a parte mais posterior da maxila a partir dessa volta que ela dá, certo? A partir daqui, ela já começa a vir mais para anterior. Então, aqui não pode ser o seu ponto A. Seu ponto A, ele é mais ou menos bem aqui, ó. Vou fazer um pouquinho mais forte para vocês verem. Isso pode alterar um pouquinho o resultado, mas aí vocês considerem. Depois disso, marcada a maxila, a gente vai marcar a mandíbula, que é a mesma referência da maxila, sendo que na mandíbula é o ponto mais... Oi? Quando tu marcar o ponto B, aproxima a tua folha só um pouquinho da câmera para ter uma melhor noção da distância. Tá certo. Para algumas pessoas entenderem. Entendeu? Tá certo. Mostra assim, quando eu terminar os pontos, eu mostro bem pertinho, certo? Galera, Então, só para desculpa atrapalhar. João, bota o livro embaixo da tua folha, que fica mais próximo da câmera, né? Não? é porque eu já tô usando todos os livros que eu tenho aqui em casa, mano. Não, o livro... sim. Mas vai dar certo. Lucas, desliga teu áudio, tá dando muita interferência. Eu vou levantar, pessoal, a folha que fica melhor pra vocês verem, tá? Dani, pode falar o que tu ia falar. Ah, foi mal, sim. Eu mandei, gente, no grupo só... Eu anotei aqui, né, que já tinha anotado os pontos para vocês relembrarem, e mandei o exercício 2 já meio feito. O João tá fazendo aqui do zero, mas para quem já fez, eu já botei lá no grupo, certo? Era só isso. Pronto. Então, vamos lá. É a mesma coisa, a descrição do ponto B, que é representado a mandíbula, é a mesma forma que a maxila. Ela é a concavidade mais posterior e anterior da mandíbula, no caso da sínfise, né? Então, você vai vir aqui, ó, quando você começar a descer, bem aqui, ó, esse vai ser o meu ponto B, tá certo? Vocês estão conseguindo ver? Respondam. Sim, tá. Vai ser bem aqui. Eu não consegui, não. Se tu puder aproximar de novo. Ó, Eu também não tô conseguindo. deixa eu botar Pra mais pra direita. cá, ó. Tá vendo? Não. Ah, Sim. pronto. Certo? Todo mundo conseguiu ver? Nesse caso aqui, pessoal, vocês podem descer até um pouquinho mais, porque como até as pessoas falaram, vai depender muito da base óssea. Cada pessoa tem uma base óssea diferente, entendeu? Então, ó, fica mais ou menos aqui, certo? Todo mundo tá conseguindo ver? Então, Mais ou menos na mesma altura do ápice do incisivo, né? é justamente isso. A Glorinha até comentou na aula de vocês. Vocês tiram um pouquinho a referência do ápice dos incisivos. Tanto que vocês veem aqui, ó, que a maxila, ó, ela é próximo também, e na mandíbula também. Então, a gente já marcou o ponto PO, S, N, OR, o A e o B. Depois disso, vocês vão fazer a marcação de 2 pontos que eles não... Ei! Oi? Minha internet travou, ó, repete, por favor. Ah, não, Eu parei, que o último ponto que eu vi tu fazendo foi o da maxila. Pronto. O outro ponto que você vai fazer vai ser na sínfise, que corresponde ao ponto B, que é a mandíbula, certo? Então, esse ponto, ele é bem aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Esse ponto é bem aqui, certo? Tá conseguindo ver? E esses pontos da maxila e da mandíbula, eles geralmente estão próximos aos ápices dos incisivos superiores e inferiores, no caso. Superior para a maxila e inferior para a mandíbula. Depois disso, vocês vão achar vocês vão marcar mais 3 pontos referentes à mandíbula, que vai ser o GO, o GN e o ME.
O GO e o GN vão ser os dois pontos que vocês vão precisar fazer uma interseção, ou seja, linhas imaginárias, para vocês conseguirem marcar esse ponto, tá? Então, como é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou marcar o ME, que é o mentoniano. Ele geralmente é marcado após o encontro entre a sínfise, onde termina a sínfise e começa a base da mandíbula. Então, mas ele fica mais ou menos aqui. Então, esse vai ser o meu ponto ME, certo? Consegue aproximar? Consigo sim. Deixa eu só botar aqui. Tá conseguindo ver? Tô. Deu Pronto. certo. João, o M é a pontinha mais inferior da mandíbula, é? Não, tu sabe assim, ó, eu vou desenhar aqui, mas desconsiderem, certo? Vocês estão vendo, isso aqui é a sínfise, tá? Tá vendo que a sínfise, ela fecha aqui e continua a mandíbula, a base da mandíbula? Então, o ME, ele é bem nessa interseção, onde acaba a sínfise e começa a mandíbula, certo? Ah, sim. Entendeu? Bem aqui, ó. É porque, como eu já marquei, aí vocês não vão conseguir ver como é que é antes, mas deixa eu mostrar. Mas ele é na junção, então, João? Ele é bem próximo da junção, ó. Nessa outra atividade aqui que eu vou mostrar, ó. Tá vendo, ó? João, Aqui tá a sínfise. João, quando eu passo a linha nas bordas, no ápice e na borda incisal do inferior, essa linha termina no ME, eu posso dizer isso? Não, nem sempre. Nem sempre, né? Nem sempre vai coincidir, tá? Não tem que fazer assim, porque aí pode acabar querendo passar para passar no ME e pode acabar errando, entendeu? Leve em consideração os incisivos, não o ME. Isso. Eu vi aqui que coincidiu um pouco, aí por isso que eu perguntei, mas o meu realmente mais coincidiu um travado. pouco. Realmente coincidiu um pouco. Mas em outro caso, em um paciente que seja classe 2 e tenha mordida profunda, não vai coincidir, tá? Sim. Vai ser diferente. Então, vamos lá. Esse aqui é o meu ponto ME. Ele está relacionado ao mentoniano. Após isso, vocês vão precisar achar dois pontos, que é o GO e o GN. O GO, ele é responsável pelo gnátio, que ele se encontra mais ou menos por aqui na mandíbula. E como é que eu vou achar se ele não é uma medida visual? Porque, assim, de mandíbula para mandíbula e de crescimento para crescimento, altera o GO. Então, como é que a gente vai fazer? Ele é traçado, você vai traçar duas linhas imaginárias. Esse é o gônio, né, João? Não é o gnátio. Isso, gônio. Ah. Então, você vai fazer o quê? Você vai traçar uma linha imaginária no ramo ascendente da borda da mandíbula, certo? Então, como é que eu vou fazer para traçar isso? Eu vou colocar a ponta da minha lapiseira bem aqui, perto do côndilo, certo? Porque eu preciso passar próximo à base óssea. Eu não posso marcar aqui, porque aqui eu vou estar passando por dentro do côndilo. Vocês estão vendo? O côndilo, ele vem até aqui. Então, eu tenho que passar tangenciando o osso. Sempre, em todos os traçados, vocês precisam tangenciar o osso, a não ser quando você vai ligar o GO com o ME, que aí é outra coisa, que a gente vai explicar. Então, eu vou encostar minha lapiseira aqui, próximo ao côndilo, certo? E aí, eu vou encostar próximo à mandíbula na sua parte inferior. Quando eu conseguir encostar nesses dois pontos, tá vendo que aqui tá encostando? Estou encostando tanto no ramo aqui em cima, próximo ao côndilo, quanto aqui embaixo, onde começa o ramo ascendente da mandíbula. Eu vou vou marcar uma linha. Essa linha é uma linha imaginária, onde vocês podem marcar um tracejado mais fraco ou mais forte, certo? Diferente dos outros, ou um pontilhado, porque essa linha vocês vão desconsiderar depois que vocês acharem a verdadeira posição do GO. Então, vamos lá. Depois que eu marquei o ramo ascendente, eu vou precisar marcar uma linha na base da mandíbula, certo? Percorrendo a base da mandíbula. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu grafite, vou encostar próximo à base da mandíbula, em um lado, e no outro, certo? Tá vendo que eu tô percorrendo a base da minha mandíbula? Mesmo que ele não esteja tocando bem aqui, como eu falei, cada mandíbula tem uma conformação diferente, não é todo mundo que vai ser igual. Então, eu vou traçar essa linha. Esse ainda não é o meu plano mandibular, pessoal. Isso é apenas para a gente achar o GO. E como é que eu vou achar? Depois de eu traçar essa linha imaginária no ramo ascendente e na base da mandíbula, o GO ele vai estar na interseção onde se encontra essas duas linhas.
que é bem aqui. Algumas pessoas perguntaram e falaram, mas João, a interseção, ela não fica dentro do osso, ela não passa pela mandíbula. Então, você vai vir, você vai fazer essa média, como se você fizesse uma reta, e você vai transferir onde está essa interseção para dentro, para próximo do osso. Então, meu GO, ele vai ser bem aqui. Vou marcar bem tipo forte o para vocês verem. prolongamento, né, Isso, João? isso. É como se eu tivesse, para explicar melhor, você vai ter uma linha aqui, certo? E eu vou ter outra linha aqui. Vocês estão conseguindo ver? Isso aqui é a minha interseção. Se eu tenho um objeto que ele está aqui, a minha interseção é só você traçar uma linha reta. É o Então, encontro dos dois pontos. Isso. É o encontro das duas linhas, né? Então, é como se o meu GO fosse bem aqui. Sendo que aí eu preciso levar esse valor para próximo da mandíbula, certo? Todo mundo conseguiu entender como é que se acha o GO? Então, vou botar aqui. GO. Lembrem, pessoal, essas duas linhas vocês vão desconsiderar depois. Então, já achamos o GO, a gente vai agora atrás do GN. Você também vai precisar traçar uma linha imaginária, mas antes disso, o GN ele é formado, vocês vão precisar primeiro traçar a linha do plano mandibular. Que qual é essa? O plano mandibular, ele corresponde à linha ligada entre o ponto GO e ME. Após você ligar o ponto GO ao ME, esse vai ser o seu plano mandibular. Então, eu vou vir aqui, vou encostar no meu GO, da forma que fique mais próximo possível. De novo, por favor. Oi? Bem de perto. Mostra o ME de novo, de perto. Ó, eu vou te mostrar nessa outra folha aqui. Essa vendo marca que- forte, Oi? nessa marca forte, né? Que já é a linha do plano mandibular, né? Eu ainda não marquei. Você vai ligar o GO e o ME. Quando você ligar, esse é o seu plano mandibular. Inclusive, se você quiser apagar as linhas antes de você fazer, eu sempre apago, pessoal. Eu só deixo o que realmente me interessa. Depois que eu achei o ponto GO, eu vou lá, apago a linha que eu fiz na base da mandíbula e no ramo ascendente. E aí eu volto de novo à estaca de não ter nenhuma linha imaginária. E eu vou simplesmente ligar o meu ponto GO ao ME, certo? Eu vou só antes mostrar aqui onde é que é o ME acho que foi a Ana Carise que perguntou. Tá vendo a sínfise aqui? Onde termina a sínfise e começa a mandíbula, o percorrer da mandíbula é o teu ponto ME, porque é o ponto mais inferior da sínfise, certo? Deu para entender? É mais ou menos aqui, ó. É onde começa. Tá bom. Tá? Fica um pouquinho ruim de ver, gente, porque realmente tem duas linhas em cima. Então, como é que eu vou fazer? Para achar o GN, eu vou precisar ligar o GO, então eu venho aqui com a minha régua, encosto a ponta. Gente, sempre que coloquem a ponta do seu grafite próximo ao ponto, encostem a régua, certo? Você vem aqui no ponto ME, onde eu já tinha encostado, e tenta calibrar o mais próximo possível dos dois pontos, para que essa linha ela passe no meio desses dois pontos. Então, eu venho aqui e eu vou traçar, certo? Então, tá aqui. Essa é a minha linha do meu plano mandibular, tá certo? GO e ME. É essa linha que eu vou servir de referência para a cefalometria e para poder achar o GN, certo? Vejam que esse plano mandibular, essa linha, que é referente ao plano mandibular, ela não está como a primeira atividade, que ela passa um pouquinho mais em cima da borda da mandíbula. Mas isso vocês vão ver que é devido ao crescimento facial desse paciente, certo? E isso vocês vão ver na interpretação, é porque assim a gente já tem mais ou menos uma noção do que é de como é que está esse paciente. Então, depois disso, para a gente achar o GN, ele vai ser marcado na sínfise, certo? E como é que a gente faz? A gente precisa formar um ângulo de 90 graus, próximo da sínfise, com a linha GO-ME, que é o plano mandibular. Então, eu vou vir aqui, vou tentar deixar em 90 graus essa linha, certo? Vocês estão conseguindo ver assim ou prefere que eu vou botar do outro lado? Fica melhor para vocês verem. Então, eu vou vir aqui, ó, aqui tá minha sínfise, eu preciso formar um ângulo de 90 graus. Quando eu ver que aqui embaixo ele consegue formar um ângulo de 90 graus, eu traço a minha reta.
Então, novamente, o GN ele vai ser a interseção entre o plano mandibular e essa linha imaginária que eu tracei próxima à sínfise. Então, ele é bem aqui, certo? Vou colocar um pontinho maior, pode ser que isso interfira no meu resultado, mas o ideal é que vocês saibam onde colocar, porque os pontos são mais importantes. Se vocês acertarem os pontos, a cefalometria é bem mais tranquila, tá, pessoal? Então, como eu já achei esse colado, né? O GN com o ME. É bem próximo. Ele é bem próximo. Por isso que a gente faz isso, porque vamos supor, se um paciente ele tem uma cortical da sínfise mais robusta, esse ponto vai alterar, entendeu? Assim como se esse paciente tiver uma posição dos incisivos de outra forma, e essa cortical externa estiver de outra forma, vai alterar o ME e o GN. Então, é por isso que você faz essa interseção. E aí você vai desconsiderar essa linha imaginária que você fez. A única linha que vai ficar é a linha GO-ME, pois ela está relacionada ao plano mandibular, tá? Eu vou apagar aqui para vocês não se confundirem. João, tu fez 2 linhas e fez um ângulo de 90, não é isso? Isso. Se eu fizer uma linha no meio para dividir 45, essa linha no meio seria no ponto no osso, seria o GN? Isso. Ah, é isso certo. mesmo. Tá vendo que o GN foi como o que eu expliquei aqui. Você vai ter a interseção de duas porque linhas. o osso é arredondado, né? E o ângulo é reto, né? Isso. Entendi. Isso. Inclusive, se você quiser, você pode fazer isso aqui, ó. Na interseção, você pode vir. Aí divide em 45. Isso, 45, fazer uma reta e marcar bem no osso. Vocês podem fazer isso também. Pronto, porque como a gente já tá mais acostumado, a gente já faz direto, tá? Tem muitas pessoas que nem precisam fazer essa marcação dessa linha imaginária. Como a Glorinha, pode ser que ela não faça. As professoras de horta aí, elas já sabem mais ou menos onde é que é. Mas é isso aqui. Então, depois disso, vocês vão vir aqui e vão apagar, tá? Porque, para não se confundir, aqui como é a continuação, eu vou deixar assim mesmo, porque eu sei como é que tá a minha linha. Depois disso, a gente vai fazer o quê? Existem pontos que eles vão ser pontos extras para vocês continuarem com a sua cefalometria, que é o quê? Vocês vão precisar marcar o longo eixo do incisivo. E como é que eu faço esse longo eixo? Você vai marcar 2 pontos, tanto no incisivo superior como inferior, no ápice dos incisivos, certo? Inferior e superior. E você vai marcar a borda incisal do incisivo, que é bem aqui. Após isso, depois desses 2 pontos, você vai marcar um ponto que vai ser relacionado ao seu plano oclusal. O plano oclusal é o que eu já estava explicando. Dependendo de como está esse paciente em classificação dentária, não esquelética, esse ponto vai variar. Pode ser que ele não esteja ocluindo o primeiro molar superior com o primeiro inferior em classe 1. Então, como é que vocês vão utilizar essa referência? Vocês vão utilizar a primeira cúspide que consegue encostar no primeiro molar inferior, certo? Então, nesse caso, desse paciente, é bem aqui. Esse vai ser o plano oclusal, tá? Então, você vai vir aqui e vai fazer uma linha no seu plano oclusal. Eu não entendi o ponto, ó. O plano oclusal? Onde é que eu marco, por exemplo, quando eu não sei exatamente o centro, né? Porque eu vi que tem que ser no centro do contato entre os dois. Isso, é porque assim, o centro do contato entre os dois vai variar bastante, certo? Pois tipo, nesse exercício no próximo, não tem nada a ver com o primeiro e aí eu não consegui marcar. Pronto, é a primeira cúspide que tu consegue ocluir com o primeiro molar inferior. Tá vendo que essa daqui é a primeira que oclui? Certo. Tá vendo? Então o teu ponto vai ser bem aqui. Marca bem a primeira mais mesial, né? Isso, porque era a primeira que encosta. Se ele estivesse encostando todo, você pode marcar o meio do dente, entendeu? Mas, gente, o plano oclusal, ele serve para vocês saberem a classificação dentária, para vocês verem como é que tá. Você não vai utilizar o plano oclusal para alguma medida cefalométrica, é só por precaução de classificação dentária, tá? Que é a classificação de Engel. Então, depois disso, depois de fazer alguém tá com o áudio ligado. Mas enfim, vamos lá. Depois de você marcar o plano oclusal, você vai marcar 2 pontos que estão referentes ao perfil mole, onde vocês vão conseguir... Ei. Oi? João, essa reta que tu passou, tu usou como referência o quê? Tipo,
Foi esse último ponto que tu marcou, mas ela... Eu ela- uso a referência desse ponto, certo? E o plano oclusal, ele geralmente, ele tem que estar indo em direção à borda incisal dos incisivos superiores e inferiores, certo? Eu não posso, eu sei que o ponto está aqui. Eu não posso marcar o plano oclusal do paciente assim, que vai passar pelo ponto, mas isso não vai ser o plano oclusal. Ele tem que ir em sentido aos incisivos, à borda incisal dos incisivos superiores e inferiores, certo? Mas aí pode ter variações, né? Isso, mas Isso aí, porque- geralmente você encosta no ponto, você tenta colocar ele mais... Aqui, ó, se eu fizer assim, o plano oclusal dele não vai estar passando pelo meio do incisivo, gente. Sim. Então você tem que seguir, ó, o plano oclusal Passa, é esse aqui. passa no meio entre as duas incisais, né? É, o ideal é que passe. Em alguns casos vai dar interferência, mas é como eu falei, o plano oclusal, ele serve só para vocês saberem a classificação dentária. Se o paciente era classe 1, 2 ou 3. Vocês podem ver também pela cefalometria se o paciente tinha mordida aberta anterior ou não, entendeu? Então, vamos lá. Depois de vocês marcarem o plano oclusal, vocês vão marcar 2 pontos que está como referência no perfil mole do paciente, que vai ser utilizado para vocês verem qual o perfil desse paciente dentro da cefalometria, certo? E como é que marco? Eu vou marcar o ponto mais anterior do mento mole, certo? Que é bem aqui. E o ponto mais anterior do lábio superior, que é... Isso é para vocês acharem a linha H-nariz, certo, pessoal? Isso. Não existe uma marcação correta da linha. Vamos supor, a linha H-nariz vai passar tantos dentro do nariz. Não, você marca o mento mole e o lábio superior, e a partir daqui você vai fazer a linha H-nariz, tá? Todo mundo conseguiu entender até agora os pontos? Sim, tá show, pode continuar. Vamos lá. Depois disso, a gente vai começar a fazer o quê? A gente vai começar a fazer os traçados e planos, as linhas e planos, certo? A primeira linha que eu vou ligar é a linha SN, tá? Como é que eu faço? Eu vou simplesmente ligar o ponto S ao ponto N. Vocês vão vir fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Você vai encostar a ponta do seu grafite no ponto S, e você vai encostar a ponta do seu grafite no ponto N, e vai encostar a régua até vocês conseguirem calibrar o suficiente para vocês marcarem. Aqui pode dar um pouquinho de alteração, gente, porque vocês vissem a posição que eu tô aqui, mas vai dar certo. Tem que passar mais ou menos por dentro dos dois pontos. Gente, E vocês marcam aqui, ó. Eu vou marcar bem forte para vocês verem. Pode ser que isso altere meu resultado. Tá vendo? Esse é o ponto. Essa é a linha SN. Pode falar, Dani. Gente, só lembrando também que pode dar um pouco para vocês acharem, mas sempre tentem traçar essa linha, certo? No meio dos pontos. Isso. Em cima do ponto, aí vocês vão traçar o traçado e a linha fica em cima dos pontos. Então tentem colocar no meio, que é que vocês traçarem fica exatamente igual, viu? Sempre que vocês forem fazer a linha, essa linha, ela precisa passar pelo meio. Pode falar. Tem problema se a gente tiver marcado a linha mais forte, porque eu fui tentar tirar foto e não dava para enxergar nada para mandar, entendeu? Tem problema porque, assim, qualquer coisa que você fizer na sua cefalometria, ela altera o resultado de 1, 2 ou 0,5 graus, certo? E em alguns resultados, se tiver uma diferença de 0,5 a 1 grau, vai alterar toda a sua resposta. Então, o ideal é que você utilize um lápis de ponta bem fina ou um grafite 0,5. E marque essa linha bem suave. Eu tô marcando mais forte para vocês conseguirem ver. Porque senão vocês não vão conseguir ver nada. Aí como é que a gente vai mandar essas fotos para as professoras enxergarem? Façam o seguinte, façam a cefalometria normal, tá? Claro, do jeito que tá. Anotem um resultado. Você pode bater a foto e aumentar o contraste da foto, certo? Ou depois de você responder e fazer a interpretação, você pode passar a linha mais forte. Como vocês preferirem. Certo. Tá? Então, a primeira linha, a linha SN, ela vai ser responsável pela base do crânio, certo? Essa linha que vai me dizer, então, isso aqui é a base do crânio. O ideal, pessoal, é que vocês passem mesmo dos pontos para vocês conseguirem ver as interseções direitinho, se caso for passar alguma linha próxima. Segunda linha que a gente vai fazer é a linha do plano de Frankfurt, que é ligando o póreo
ao orbitário. Então, é a mesma coisa. Você vai vir aqui, vai encostar no póreo, vai encostar no ponto OR, você vai ver mais ou menos se sua régua está passando no meio dos pontos, tá? E você vai vir aqui e vai marcar, certo? Aí, Então, gente, outra coisa também que vieram me perguntar, lembre que o pontinho do póreo, ele não vai ficar dentro do meato, ok? Ele vai Isso. ficar na superfície do meato, tá bom? Só para vocês não esquecerem, porque muita gente estava marcando dentro. isso. Todos os pontos, tirando assim o ponto S e o N, eles vão ser próximo do osso, porque isso que vocês estão vendo é o osso. A cefalometria é uma análise óssea, certo? Então, vamos lá. Esse é o meu plano de Frankfurt, certo? Que é o PO mais o OR, a ligação desses dois pontos. E essas linhas são as linhas verticais. A cefalometria contém linhas verticais e horizontais. Depois disso, vocês já têm marcado o GO e o ME, que é correspondente ao plano mandibular. E a outra linha que vocês vão ter vertical vai ser o plano oclusal, que eu já tinha explicado para que ele serve dentro da cefalometria, certo? Após isso, vocês vão começar a ligar outros pontos em linhas verticais, que vai ser o quê? Vocês vão ligar o ponto N ao ponto A, tá? Essa linha, o ideal é que vocês não passem até muito embaixo o NA, porque vocês podem acabar confundindo com a quantidade de linhas que ficar nessa parte inferior aqui. Então, como é que eu vou fazer para ligar o meu ponto NA, que o ponto A representa a maxila? Eu vou vir no ponto N, vou encostar a minha régua, vou alinhar com o meu ponto A. Vocês lembram que eu marquei o ponto A mais forte? Então, eu estou tentando colocar o mais próximo da cortical possível, e eu vou vir aqui e vou marcar. Geralmente o ponto A eu desço mais ou menos até aqui. Estou marcando mais forte para vocês verem. Então, esse é o meu ponto NA, tá? Depois disso, vocês vão fazer a mesma coisa com o ponto NB, que é responsável pela mandíbula. Você vai vir aqui, encostar o seu ponto. O ideal é que vocês calibrem mesmo, pessoal, porque... Mas isso aqui é prático. Depois vocês vão fazer isso aqui de boas. É só vocês encostarem um pontinho aqui, encostar a régua, encostar no ponto inferior e a régua e traçar. O ponto NB vocês podem descer mais, certo? E essa é a minha linha NB, tá? Todo mundo tá conseguindo ver? Sim. Essa minha linha NA, ela é um pouquinho mais atrás, é porque como eu risquei e eu fiz a bolinha um pouquinho maior, pode ser que eu tenha passado um pouquinho mais para anterior, mas ela é um metrozinho mais atrás, tá? Oi? A minha coincidiu. Pois é, pode ser o teu grafite, pode ser o ponto, entendeu? O meu é 05 não. Pois então, pronto. Mas vai dar certo, galera. É tipo assim, vocês vão ver que depois de um tempo vocês vão estar mais acostumados com essa parte de traçados e pontos, e vocês vão ver que nas provas, no decorrer, vocês vão achar mais fácil a parte de cefalometria. Então, vamos lá. Depois que eu liguei o ponto NA e o ponto NB, eu vou ligar a linha H nariz. A linha H nariz é a única linha que vai ser representando o seu perfil mole, que é a parte mais anterior do mento, onde se passa uma linha sobre o lábio superior. Então, eu vou vir aqui, vou encostar, vou tentar passar o mais no meio possível e vou pegar as duas linhas. Tá vendo? Então, essa é a minha linha H nariz, certo? O mento mole ao lábio superior, tá? Então, depois dessa linha, você vai fazer uma linha onde ela vai ser responsável pelo longo eixo dos incisivos. Que lembra que vocês marcaram um ponto na incisal e no ápice? Então, você vai vir aqui e você vai ligar esses dois pontos. No ápice, certo? E o ideal é que esse ponto, ele passe, depois ele vá até a base do crânio, certo? No incisivo superior, tá?
porque vai precisar, vocês vão usar esse ponto. Tem que passar pelo orbitário, tem. Não. Você vai ligar os pontos. É a incisal com o ápice. Se passar por perto do orbitário, em cima do orbitário, aconteceu. Mas vocês não vão passar, vocês vão ligar os pontos. Por exemplo, no exercício, passou por cima. Que eu mandei lá no grupo de vocês, coincidiu de passar por cima do meu orbitário, mas acontece, mas também não levem isso em consideração. O do João passou um pouco depois, né? Mas ainda foi um pouco Isso. perto, ou não. Mas ficou bem perto. João, Depende da posição do incisivo, né, não? Oi? Depende da posição do incisivo, né, não? Sempre Depende da posição, a inclinação do incisivo. João, Oi. esse eu não consegui ver, tu pode só posicionar de novo. Você vai ligar, você não fez um ponto no ápice e um na incisal? Você vai ligar, e isso vai te dar o longo eixo do incisivo. Você vai vir aqui e você traça, certo? O ideal é que essa linha do incisivo passe pela linha que você fez o SN, porque vocês vão ver que tem um ponto NS que vai ser relacionado a esse incisivo à base do crânio. Mas calma que a gente vai explicar bem direitinho, tá? Depois de você marcar no incisivo superior, longo eixo, você vai vir no inferior, onde você marcou a incisal e o ápice, e vai passar outra linha. E esse é o último ponto, é a última linha vertical, certo? Na verdade, tem mais uma linha, onde vocês vão ligar o ponto S ao GN, certo? Ponto S ao GN. Você vai vir aqui e vai João, ligar. Oi. Pode repetir só esse do incisivo inferior, por favor? Posso sim. Só ligar logo aqui o ponto S ao GN. Então, essa aqui é a minha linha SGN, certo? O incisivo é o inferior ou o superior que tu quer? O inferior, que eu perdi. Você vai ligar o ápice à borda incisal. Então, você vai vir aqui. É o longo eixo, gente. Vocês precisam fazer uma linha no longo eixo dos incisivos superiores e inferiores. No caso aqui, você vai fazer... E aqui. Eu falei do superior porque vocês precisam que essa linha do superior passe por perto da linha SN. Porque isso vai te dar uma medida que vai ser utilizada para a cefalometria. Você vai precisar medir esse ângulozinho e ele vai te dar algumas informações. E depois disso, você vai simplesmente ligar a última linha, que é a linha SGN. Que você vai vir no ponto S, no GN, e você vai ligar, tá? E aí fica desse jeito a cefalometria de vocês, os traçados. Depois de vocês fizerem todos esses traçados, certo? Vocês vão começar a fazer as medições. Utilizando o transferidor e uma régua, tá? Vocês podem usar qualquer transferidor, ou se quem não tiver, vai utilizar o aplicativo que a Morgana falou, enfim. Então, como é que vai ser, pessoal? Primeiro, para vocês não se assustarem, na prova de vocês não vão precisar fazer todas essas marcações. A prova de vocês vão precisar interpretar a questão e marcar na cefalometria, fazer os pontos e as linhas de apenas o que ela quer a resposta. Ela não vai pedir todos esses dados em uma prova, pessoal. Assim, acho que pediu só na monitoria, não foi, Dani? Na prova de monitoria? Pediu todos os traçados, mas... Ela pediu tudo. Mas aí ela vai pedir para eu desenhar, ou eu vou, tipo... Você não vai desenhar a cefalometria. O rosto já vai estar aqui. Você vai desenhar os pontos e as linhas. É isso aqui que a gente vai fazer, o traçado. Não, pois é, mas tipo, como é que eu vou ter o rosto da prova para eu desenhar aqui, tá entendendo? Não, mas tu tá falando em caso da prova online. Da prova. Da prova online. Não, gente, calma. Isso, desenhar, ele se referiu, tipo, à prova dele, que foi presencial. Seria prova presencial, né? Isso. Na prova, a gente não sabe ainda como é que vai ser. Mas, enfim, elas vão... Eu tenho certeza que elas não vão exigir, eu acho, de vocês um transferidor em casa para medir na tela do computador. Não sei, a gente não sabe. E a gente vai viagem, ver. Como é que eu vou fazer isso? Riscar o computador? Precisa de 3 horas de prova. Não, gente, não é possível. Mas vamos lá.
Eu vou seguir a tabelinha que vocês têm aqui da atividade, certo? Começar pelo SNA, SNB, ANB, SNGOME, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai medir a linha SNA. O que é essa linha SNA? A linha SNA, ela é a linha que passa pela base do crânio e que liga o naso até a maxila. Essa linha, ela representa a maxila em relação à base do crânio, tá? Essa medida, ela é feita em ângulos, como vocês podem ver aqui, ó. Ou seja, o seu resultado vai ser em graus. Não esqueçam de botar graus, no caso, a bolinha, tá? Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai começar a medir. Nesse meu, como eu deixei a linha muito mais grossa para vocês verem, pode ser que dê um pouquinho de interferência, mas vamos lá. Você vai encostar essa pontinha do seu transferidor, certo? Vocês estão vendo que todo transferidor, ele tem uma bolinha onde tem a interseção entre 0 e 90. A mesma coisa que eu tinha falado no papel. Quando você traça duas linhas, o seu transferidor é basicamente isso. Duas linhas, o encontro delas é 90. Sendo que o transferidor, ele continua dando uma metade, tá? Então, você vai encostar essa pontinha, essa bolinha aqui no meio do seu transferidor, que é entre o ângulo 0 e 90, tá? No ponto N. Depois que eu fizer isso, eu vou alinhar essa minha linha do 0, tá? Com a minha linha NA. A minha linha, eu vou levantar aqui, pessoal, para poder ver como é que tá. Então, ó, o meu ponto N tá bem aqui, certo? E eu vou colocar o meu transferidor em cima. E eu vou girar, colocar essa linha de 0 na linha NA. Precisa passar bem em frente, bem em cima, pessoal, bem em cima mesmo. Quando você conseguir cobrir a sua linha, é porque ele está totalmente calibrado. Então, depois que você fizer isso, você simplesmente vai contar onde passa a sua linha SN, porque vocês estão vendo que isso aqui é um ângulo. Se eu estou fazendo o SNA, eu preciso medir a distância do SNA, da linha SN à linha NA. A minha linha NA, que aqui está em 0, está bem aqui. E a minha linha SN, ela está bem aqui. Então, você vai medir a distância entre essas duas linhas, que aqui no meu caso, está dando 76. Vocês estão conseguindo ver? Aí influencia. Agora eu entendi porque influencia, tipo, a grossura da linha, né? Isso. É justamente Linha isso. 78. Ó, por exemplo, o João, como ele engrossou a linha para vocês verem, Mas é pode ser que a tua linha, o teu resultado esteja certo mesmo, mais certo do que o meu. É porque como aqui o meu, além de eu estar aqui todo torto, eu fiz a linha mais grossa, tá? E o ponto também, alguns pontos eu fiz mais grosso para vocês verem, mas é isso mesmo, viu, pessoal? É treino. Então, aqui a minha deu 76, certo? Não sei se vocês vão conseguir ver nitidamente aqui, ó. Eu dou 77. Pronto, ótimo. É isso aí, pessoal. 75 também, gente. É entre 77 e 78, entendeu? É mais ou menos isso, tá? Então, você vai vir aqui e vai colocar. Eu vou colocar o meu resultado, porque eu vou fazer a minha interpretação de acordo com o meu resultado, a minha angulação. Até porque não tem como você colocar, você ver aqui 76 e colocar aqui 77 e você botar outra coisa na sua resposta de interpretação. Então, minha linha SNA deu 76 graus. Você vem aqui embaixo e coloca, tá? Após isso, eu vou fazer a mesma coisa, seguindo com a linha SNB. Eu tenho a linha SN, certo? Eu sempre faço a medição pela linha NA, porque NA-NB, porque é a única linha que, como as duas passam próximas, você pode confundir um pouco. Então, eu alinho bem com a linha NA, o NB é que eu quero, e vejo pela S, porque a SN só tem uma. Então, por isso que eu faço dessa forma, pessoal, para ficar mais fácil, para não confundir. Mas se você quiser medir de outra forma, você também pode. Você pode medir de outro jeito, tá? Você pode medir aqui em cima, alinhar com a linha SN e medir a linha NA ou NB. Você pode medir ou assim, vai dar preferência de cada um. Eu sempre faço assim. Então, eu venho aqui de novo, eu encosto meu pontinho.
77,5, pode anotar, 77,5, tá? Não tá errado, não. Pois é, isso que eu ia perguntar agora. Quando dá mais ou meio, eu boto o meio, né, no caso? Gente, ou vocês botem um meio, ou vocês arredondam para baixo. Geralmente a gente não arredonda para cima, porque em alguns casos, você arredondar para cima é um número, é uma resposta muito perigosa, entendeu? Então, quem quer botar, se você vê que tá bem no meio, bote 77,5, tá? A cefalometria só trabalha com números assim. No caso da gente que está fazendo manual, 70, 70,5 ou 71. Não tem como dar 74. Ou, vamos supor, 70,4, 70,3. Não tem como. Isso só fazendo no computador, tá, pessoal? Então, vamos lá. Para eu poder ver, eu vou alinhar com o meu ponto N. Vou alinhar com a minha linha NB, que agora eu quero saber o valor da minha linha NB. Certo? A NB, ela tá bem aqui mais embaixo. Depois disso, você vai vir aqui e vai medir. A minha linha NB, aqui no caso, ela deu 77. Certo? A de vocês deu quanto? 8, A minha deu 76. 76, a minha. 76? Pronto, vocês anotam. Bora, Dani. Bora, Dani. Vocês anotam como vocês estão fazendo, mas é o que eu tô falando, pessoal. A minha aqui pode estar dando um pouquinho de interferência, porque como eu tô marcando com o telefone na minha frente, aí fica mais complicado, tá? Oi? Quanto foi que deu a tua? 77. Ah, mudou 76. Pronto, creio eu que seja 76 mesmo, pessoal. Tá certo, a minha também tem 76. É porque como essas duas linhas aqui ficou muito grossa, então pode ser que tenha dado interferência. É porque eu tô usando o transferidor hoje pela primeira vez, eu tô com medo de fazer nada. Não, tá não. Gente, é assim, é o que a gente sempre fala, na cefalometria, para vocês verem que se a sua linha tá no canto certo, você vai medir o quanto que deu sua linha. Se você tiver errado em alguma parte, pode ter sido ou ligando as linhas ou na posição dos pontos. Mas se depois de você chegar nisso aqui e você medir 74, é 74 para você, entendeu? Por isso que o ideal é que vocês treinem bastante os pontos e como ligar esses pontos, porque isso aí vai dar bastante interferência na resposta de vocês, tá? O ponto, vamos supor, eu não posso marcar o N mais em cima e o N mais embaixo. O N é sempre o meio, o S é sempre o meio, o poro é sempre a parte mais superior, entendeu? Então, vocês precisam se ligar nisso. Então, o meu deu 77, tá? O ANB você pode calcular com o transferidor, que eu acho que é meio impossível calcular com o transferidor aqui, que é a distância entre a linha NA e NB, esse 1 grau de diferença. Oi? Então, tá muito perto para calcular. Então, como é que você vai fazer? Chuta, né? O ANB, ele é a diminuição do SNA menos o SNB. É igual ao ANB, tá? Então, você vai pegar o valor do seu SNA, que no meu caso foi 76, menos o valor do seu SNB, 77. No meu caso, como vocês sabem, aqui vai ficar negativo, porque o meu SNB deu maior do que o meu SNA. Então, minha resposta de ANB vai ser menos 1 grau. Menos 1 grau. Tá? Todo mundo conseguiu chegar Pera, no ANB? O ANB vai ser o SNA menos SNB? Isso. O meu deu positivo. Qual foi o teu SNA? O meu também deu positivo. O meu deu 1. Eu também. Foi que deu o teu SNB? É menos 1. Não é O meu SNA... A mandíbula tá na frente. Ó, gente, presta atenção. Mas é porque eu achei que ele ia dar negativo por conta da classe do paciente. Só que quando tu disse que era SNA menos SNB, o meu eu deu acho que é o positivo, inverso, porque né? A subtração SNB menos SNB. é o SNB Não. menos SNA, né? Não? É o SNA menos o SNB, a maxila menos a mandíbula. Vale. Tem aqui no módulo, né, já falar? Peraí, é porque Tem sim. É o SNA menos o SNB. Alguém chegou ao resultado negativo?
O meu também deu positivo. O meu deu -1. Eu deu O meu e o da Joana também deu -1. Pronto. O meu deu Eu, meio. peraí. Gente, vocês podem O meu ver deu 1. relacionado. Meu deu 1 também. Vocês podem ver relacionado a o ponto. Pode ter sido que a resposta de vocês deve ter dado alterada, mas é o que eu digo, tem que ter uma margem de erro no ponto. Vocês podem ter marcado um ponto diferente, mas aqui eu creio que só vendo a imagem, esse paciente ou ele é 0 ou ele é negativo. Não sei se ele tipo chega a dar positivo, tá? Até porque aqui pode ser uma alteração dentária, ele tá dessa forma aqui, certo? O incisivo superior dele pode estar mais verticalizado do que o normal. Pode ser uma alteração apenas dentária, pode não ser esquelética. Mas, enfim, pessoal, é isso mesmo, vocês precisam treinar, e como eu falei, a cefalometria é de acordo com o que você vai fazendo, mas também não pode correr no ser exorbitante. Vamos supor, um resultado de um ANB dá 10, 15, aí é uma coisa Ave Maria, é estrondoso. Geralmente ele fica entre -3, -4, e o normal dele é entre 0 a 4,5. Passou de 4,5, certo? Ele é outra classificação que vocês vão ver na interpretação. Porque o ANB, ele vai te dizer a relação da mandíbula e da maxila em relação à base do crânio. Ou seja, ele vai te dizer o padrão esquelético desse paciente, certo? No caso, se ele for de 0 a 4,5, ele é classe 1 esquelética. Se ele for menor que 0, ele é classe 3 esquelética. E se ele for acima de 4,5, ele é classe 2 esquelética. Tá? O meu aqui, ele deu classe... desculpa, pessoal. Deu classe 3 esquelética, tá? Mas a gente vai fazer isso na interpretação, tá? Então, depois disso, a gente vai atrás do ângulo SNGOME. Vocês podem ver que esse é o único ângulo que vocês não têm a interseção das duas linhas. Oi, Dani? Deixa eu só te interromper. Oi. Porque o módulo tem, assim, o ANB negativo, que acontece em caso de produção mandibular em relação à maxila. Aí tem, assim, isso. O SNA é 85 e o SNB é 89. Isso. Se fosse SNA menos SNB, aí... Não, calma. Dá negativo, baby. Tá certo. Mas... É sempre a Glorinha fala na aula também, eu anotei. É sempre o SNA menos SNB. É sempre a mandíbula, é sempre a maxila, que é fixa, menos a mandíbula, que aqui se move. E até porque o valor da maxila teria que ser maior, entendeu? Uhum. Para ele sempre dar ele deveria, o ideal é que ele fosse maior do que o valor da mandíbula. A maxila sempre fica na frente da mandíbula, certo? Então, vamos lá. Vocês podem ver que o SNGOME, ele não tem a interseção, que é a linha SN, certo? E a linha GOME. Como é que eu vou fazer? Eu vou precisar transferir essa linha SN para baixo, ou a linha GOME para cima, tá? Como é que eu vou fazer isso? Tem algumas formas, a Glorinha ensinou uma, mas a que eu uso, eu e a Dani a gente faz, é outra, tá, pessoal? Eu vou precisar de uma régua, certo? E como é que eu vou fazer isso? Para eu transferir essa linha SN para cá para baixo, para que eu forme um ângulo, eu preciso colocar o pontinho aqui no meio, novamente, e eu vou alinhar a minha linha SN em 90, certo? Pronto, tá em 90. Todo mundo consegue ver aqui, linha SN em 90. Então, eu sei que a linha SN aqui, ela estando em 90, se eu for começar a contar os ângulos, ela está em 0 graus. Então, eu vou vir com a minha régua, eu vou apoiar a minha régua, de uma forma que eu vou fazer com que esse transferidor traga essa linha 90, que é o meu SN, até encostar a minha linha GOME. E aí, sim, eu vou conseguir fazer um ângulo. Então, eu vou vir aqui e vou simplesmente... Peraí, que eu certo? misturei aqui. Eu não entendi nada. Não entendeu? É só deslizar o transferidor até embaixo. Você precisa alinhar sua linha SN com 90 e você vai deslizar o seu transferidor até esse ponto aqui
chegar na linha inferior, que é a SN, que é a GOME. Quando você chegar aqui embaixo, ele vai formar um ângulo. Você vai só subtrair 90 do ângulo que está dando na sua linha GOME. E isso vai ser o seu SN-GOME. Sempre que vocês forem fazer, vocês precisam alinhar essa linha do SN ou a linha de baixo, se vocês quiserem. Eu sempre alinho assim. E aí desce até a linha, né? Até encostar. Assim que esse pontinho aqui no meio, que é a interseção entre 0 e 90, encostar na linha, vai ser a tua resposta. Então, eu vou descer até encostar. Tá vendo aqui, ó? Encostou bem aqui. E aí, eu vou vir aqui e vou ver. A minha linha GOME tá dando 135, mais ou menos. Então, eu vou pegar 135 e diminuir de 90. Todo mundo conseguiu entender? Quer que eu repita? Deu 137. Deu quanto? 137. Eu tô achando esse meu transferidor muito estranho e grande. Diminui 137 de 90. Quanto é que dá? Peraí, 135, 6... meu Deus, 137, foi. 137 e diminuir de 90. 47. 47. O meu deu 45, mas é como eu falei, pessoal, aqui como eu tô fazendo os traços mais largos, então pode ser que dá diferente, mas o de vocês está certo, é isso mesmo, é 47. Vocês sempre precisam saber qual é o normal dessa medição para vocês verem se o número de vocês está parecido. Vamos supor, uma SN-GOME, ela não pode estar dando 80, ou também não pode estar dando 10, porque ela tem um padrão e ela tem um normal. Então, o número precisa estar próximo. 40 não tá muito errado não, né? Não tá errado, não. Gente, o que é que o SN-GOME ele vai me falar? Ele vai me falar o padrão de crescimento desse paciente, certo? Vocês estão vendo que esse paciente, ele tá com a mandíbula assim, bem deitado, ele não tá com a mandíbula mais ou menos reta? Tipo, em agora tá dando assim. Então, o que é que isso vai influenciar? O SN-GOME, ele vai me dizer o crescimento padrão desse paciente. Se ele tá tendo um crescimento horizontal ou vertical, certo? Agora eu fui medir de novo, tá dando 135. Pronto. Aí diminui. É assim mesmo, pessoal. Vocês precisam calibrar bastante. Por isso que as professoras falam tanto para vocês treinarem. Treinem bastante, pessoal. Peguem figuras aleatórias, certo? No Google mesmo. Vocês não precisam ter uma resposta fixa. Vocês precisam treinar e saber como fazer, tá? O meu deu 45. Porque eu diminuí de 135 menos 90. Todo mundo entendeu como é que eu faço o SN-GOME? Porque tinha muita gente que tem dúvida. E esse daqui é o que muita gente normalmente tem dúvida. Você precisa sempre... Sim, todo mundo entendeu. Tá? Oi? Deu muito alterado, né, João? Meu deu 48. Vê se os teus pontos estão direitinho, mas tipo assim... Acho que é o meu grafite, que é muito grosso. Pode ser isso, tá? Isso interfere. Tanto que a Morgana pediu para avisar para vocês que ou vocês peguem um lápis com a ponta muito fina, tá? Ou vocês peguem um grafite 05. Por quê? Gente, o ideal é que a ponta do nosso grafite, ele seja referente ao mesmo tamanho da linha do nosso transferidor. Por isso que tem a margem de erro, né? Isso, por isso que tem a margem de erro. E assim, o teu ter dado 47 não diz que está diferente do meu, porque a nossa interpretação no final vai ser igual. Porque se ele passou do padrão normal, esse paciente ele vai estar com predominância de crescimento vertical, certo? Vocês estão, é nítido que a face desse paciente está crescendo para baixo, tá vendo? Então, a tua interpretação, mesmo com o teu ângulo diferente do meu, vai ser a mesma que a minha, certo? Deu para entender? Uhum. Então, vamos lá. SN-GOME. Depois disso, a gente vai medir o SN-GOME. Todo mundo entendeu, pessoal, o SN-GOME? Alguém quer que eu repita?
Não, ninguém, então vamos lá. SN, GN, você vai ligar, como eu já tinha falado, a linha SGN, e você vai medir o ângulo que é SN, a linha SN, e SGN, tá? Você não bota aqui SN e SGN, porque o S vai vir duas vezes, então você bota SN e GN, esse é o nome do ângulo que você vai medir, tá? Então, como é que eu faço? A mesma coisa. Eu venho aqui com o meu transferidor, certo? Coloco bem na ponta, alinho o centro, que é a interseção entre 90 e 0, tá? O meio do meu ponto. E você pode ou tirar de preferência, como eu fiz antes, a linha 90 SN e medir aqui embaixo e diminuir, ou você pode alinhar a linha SGN com o 0 e só conta. Eu vou alinhar com 0 porque é o que eu geralmente faço. Tá vendo, pessoal? Que precisa ser bem no centro, vai bem com calma. Quando você vê que tá aqui correto e aqui alinhado, ó, tá vendo que o 0, ó, minha linha, ela tá no 0. Então, eu vou contar de quanto é que dá do 0 até a minha linha SN. Que aqui, no caso, deu 71, tá? De vocês deu quanto? 71 também a minha. Pronto. E o que é que isso quer dizer? A sua linha SGN, ela vai dizer como está o padrão de crescimento mandibular, tá? Como é que está a relação desse crescimento mandibular relacionado à base do crânio, certo? Se o crescimento dele é predominantemente vertical ou horizontal, tá? Ah, gente, uma coisa. Repete essa, João. Tá, repito sim. Só para lembrar, o SNGME, ele te dá o padrão de crescimento. E esse padrão de crescimento, eu falei vertical, horizontal, mas na sua resposta você vai colocar se o paciente ele é mesofacial, dólico ou braque, certo? A gente vai ver quando a gente for responder a atividade, a gente está só nos traçados. Então, a linha SGN, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai alinhar o ponto S, vamos alinhar a nossa linha SGN com o 0, tá? E depois que você alinhar com o 0, ó, tá vendo que é um trabalho de paciência, certo? Não se agonientem, vão devagar, com calma, vai rodando o transferidor devagar, porque eu sei que muitas pessoas não têm o costume de utilizar, né? Tipo, ninguém tem costume, pelo menos não. A gente não tinha até o início da cadeira, da disciplina. E aí você vem aqui e calcula a distância da linha SN até a linha SGN. Aqui no meu, deu, como eu tinha falado antes, tá? 101. Não, 71, tá? Que eu vi a linha de cima. Ah, pessoal. É a linha de baixo, João? É a linha de baixo, sabe por quê? Porque eu alinhei com o meu 0, tá? Eu sei que eu tô alinhando com a minha linha 0. Se você quiser ver a de cima, você vai ter que diminuir 180, que é o seu 0, de 111, que vai dar a mesma coisa. Não confundam a linha, o lado dos números que você está vendo. Se aqui está entre 0 e 180, se eu for por 0, eu vou contar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 1. Se eu olhar pelo 180, que é o mais de fora, eu vou pegar o valor que já está aqui, que é 180, e diminuir com o mesmo valor de fora, que é 110. E isso você vai achar o seu resultado, tá? O meu deu 101 graus. 71 graus, certo? Todo mundo conseguiu entender? Podem falar. Entendi. Esse é? 69. 69? Essa é qual, João? SNGN. Deu certo de vocês? Deu. Isso. Todo mundo entendeu como faz, né, pessoal? De novo, deu 71, igual do João. Deu quanto? Vamos lá. Todo mundo entendeu? A gente vai agora ver outros ângulos, que é o que eu tinha falado para vocês, tá? Um ponto NS, certo? Por isso que eu falei para vocês colocarem a linha de vocês que traça o longo eixo do incisivo até a base do crânio.
O 1.ns, ele vai ser referente ao como está a posição, no caso, inclinação do incisivo superior relacionado à base do crânio, tá? E uma forma de vocês, porque eu vou explicar para vocês, é a questão do um ponto e um traço. Ponto é quando vocês veem, geralmente, no caderno de vocês, fala relacionado à inclinação, tá? E traço, ele é responsável pela medição antero-posterior, certo? Nesse caso, como você está medindo um ângulo e ele está um ponto em S, ele vai ser relacionado à inclinação do incisivo superior, relacionado à linha SN, que é a linha da base do crânio, tá? Então, traduzindo, é a inclinação do incisivo superior relacionado à base do crânio. É a mesma coisa, não tem um ponto fixo, mas você vai vir aqui, nessa interseção, onde passa essa linha, ó, a linha do incisivo superior chega a traçar a linha SN, e você vai medir a partir dessa interseção. Você vai vir aqui, você vai alinhar bem nessa interseçãozinha aqui, ó, onde ele conseguiu encostar. Depois disso, você vai calibrar a sua linha com o longo eixo do incisivo superior, certo? E você vai medir. No meu caso, eu vou medir do 0. Opa, mesma coisa que eu falei antes. Se eu vim embaixo, eu vou do 180. Então, eu vou ter que subtrair. Aqui, eu vou medir do 0. 0, 10, 20, até chegar à linha. Que aqui, no meu caso, deu 92. Certo? Todo mundo conseguiu entender? Esse é um ponto NS. Pessoal, vamos com calma, não tem necessidade de a gente responder todo o exercício hoje, tá? Aqui é para vocês tirarem a maior dúvida de traçados, de ângulo, de tudo. Não se preocupem com a atividade, porque depois eu e a Dani, a gente vai fazer uns vídeos relacionados à atividade, com uma imagem melhor para vocês, a gente vai postar para vocês, mas aqui é para vocês tirarem as dúvidas de vocês, do que vocês estão fazendo em casa, do que eu estou fazendo aqui agora, certo? Então, todo mundo conseguiu fazer, sabe como é que se faz um ponto NS? Meu Deus, 94. Meu Deus, João, 94 também. Pronto, a de vocês Então, repete, por favor. Pronto, vou repetir. Para você achar também. um ponto NS, você não fez primeiro a sua linha do... Vocês primeiro, pessoal, como a Dani falou ontem, vocês peguem uma folha, anotem tudo isso aqui, ó. SNA, SNB, um ponto NS, um traço NB, um traço NA, e coloquem a descrição do que cada um é respectivamente. Porque aí vocês não vão esquecer de calcular nenhum, e não vão esquecer de como você vai fazer para calcular esse ângulo. Eu sei que um ponto NS é a relação do incisivo superior com a base do crânio, tá? Então, como é que eu vou fazer? A linha que traça o longo eixo do incisivo superior, ela vai passar pela linha SN, e quando ela passa, ela forma uma interseção, que pode ser considerado, no caso, um ângulo de 90, um ângulo de 180. Então, essa interseção é como se tivesse um ponto bem aqui, sendo que essa medida é alterável, é onde eu vou fazer a minha medição. Então, como eu falei, eu vou vir aqui, vou colocar o pontinho respectivamente no ponto, certo? Vou alinhar com a minha linha do incisivo, do longo eixo, e vou medir até chegar à linha SN. Aqui no caso, a minha deu 92, certo? Deu para entender? Ou ainda tem alguma dúvida de como achar? Sim, obrigada, João, deu. Pronto. Aí, gente, vocês vão calibrando. Tanto aqui, ó, a minha primeira deu 92, a minha segunda deu 93. Então, é isso que eu tô dizendo. Calibrem bem, vejam bem, tá? A minha deu alteração porque eu aumentei aqui a bolinha. Por isso que marquem uma bolinha pequena, o menor possível, que seja só para vocês enxergarem. E vão, as linhas tracem elas bem finas, com uma ponta bem fina.
Não precisa ser tão forte, porque senão vocês vão perder a referência da grossura da linha e vai alterar o resultado de vocês. Eu vou ficar com o meu primeiro resultado, porque eu não tinha mexido na minha bolinha, então a minha deu 92, certo? Então, vamos lá. A gente já fez SNA, SNB, ANB, SNJME, SNGN e um ponto NS. Todo mundo conseguiu entender até aqui? Ou tem alguma dúvida? Entendi. Vamos lá. Seguindo a atividade. Deixa eu só ver qual é o próximo, porque as outras atividades estão diferentes, estão na ordem diferente, mas vamos lá. O próximo que a gente vai ver é um ponto NA. Oi? Quer que eu fique dizendo a ordem para tu não ficar virando, faltando? Quero. Vê só se tua ordem tá igual a minha, porque deve estar, né? Tá Um ponto sim. NA, um traço. Sim. Pronto. Pessoal, antes de eu ir para um ponto NA, um ponto NB, um traço NA e um traço NB, eu vou explicar a mesma coisa que eu expliquei ontem, que surgiu uma dúvida, porque eu falei de uma forma e a apostila de vocês estava de outra, então eu vou me corrigir aqui, tá? Vamos lá. A mesma coisa. Quando vocês tiverem uma medida de um ponto NA ou um ponto NB, sempre vocês lembram que ponto está relacionado à inclinação, certo? Vocês não estão vendo o incisivo? Agora, vocês já fizeram toda a cefalometria. Agora, vocês vão ver relacionado aos incisivos. Então, vocês vão ver os incisivos. E isso aqui vai ser relacionado, o ponto vai ser relacionado à inclinação dos incisivos. E vocês sabem que sempre quando vocês forem fazer a medição de pontos, vocês vão formar ângulos, ou de 90, ou de 180, tá? Então, um ponto NA e um ponto NB, eles estão relacionados à inclinação dos incisivos superiores e inferiores, relacionados, respectivamente, à maxila, no caso NA, e à mandíbula, no caso de NB. E essa inclinação, ela vai me dizer um resultado de se o meu incisivo ele está vestibularizado, bem posicionado, que é o normal, e verticalizado, que é a mesma coisa que lingualizado. Na cefalometria a gente usa verticalizado, tá? Então, como é que vai ser? Sempre que eu for ver um ponto NA e um ponto NB, o meu resultado, a minha interpretação, certo? Ela vai me dizer se o meu incisivo ele vai estar vestibularizado ou verticalizado, tá? Se for um traço NA ou um traço NB, ele vai estar relacionado a uma medição antero-posterior. Vocês lembram que a mandíbula e a maxila, você vê se ela está protruída ou retruída? Isso é uma medida antero-posterior, certo? Então, a resposta, no caso a interpretação, vai me dizer se o incisivo superior e o incisivo inferior estão protruídos ou retruídos ou bem posicionados. Isso se for traço. Se for ponto, vestibularizado ou verticalizado. Ponto, vocês vão analisar ângulos, fazer a medição de ângulos, e em traço sempre vai ser em milímetros, certo? Todo mundo entendeu? Sim. Pronto. Então, vamos lá. Lembrem, gente, ponto, inclinação, e botem assim, ponto igual inclinação, igual vestibularizado ou verticalizado. Traço é igual anteroposterior, que é igual a protruído, retruído ou bem posicionado, né? No caso dos dois, se estiver normal. Então, como é que a gente vai? A gente vai primeiro medir os ângulos. Um ponto NA, um ponto NB. Eu sei que não está na ordem, mas eu prefiro medir primeiro os ângulos para depois medir os milímetros, tá? Então, como é que a gente vai ver? O um ponto NA é a medida é o ângulo que vai se formar entre o longo eixo do incisivo superior, certo? Que é esse aqui, NA, porque o incisivo superior está relacionado à maxila, então é NA e eu sei que esse é o incisivo superior. E eu vou calcular o ângulo que se forma a partir da interseção da linha que passa no incisivo superior
até encostar na linha NA. Por isso que o ideal é que vocês tracem a linha NA até ela chegar na incisal do incisivo superior, certo? Que ela vai precisar formar um ângulo e esse ângulo vai te dizer uma medida da cefalometria. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou precisar medir isso aqui. Eu estou fazendo aqui, mas para vocês verem mesmo. Então, eu vou procurar a minha interseção das duas linhas, certo? É mais ou menos aqui. Vou colocar a minha linha do longo eixo do incisivo em 0, da mesma forma que as outras vocês estavam fazendo, tá? Em 0. E agora eu vou medir exatamente quanto que está até a linha NA, certo? Essa medida vocês podem, se vocês passarem da linha do NA, da linha NA do incisivo, você pode medir aqui embaixo também, mas eu prefiro medir em cima porque embaixo geralmente a gente mede a da mandíbula para não confundir um pouco, certo? Então, a minha que deu 10, 15, 16, certo? A de vocês deu quanto? Minha deu 18. 18? 18 a minha, foi. Pronto. É isso aí mesmo, pessoal. Aí, como eu falei, Essa, João. quando você vai fazer, quando você vai achar um ponto NA, você vai precisar formar um ângulo entre a linha do seu longo eixo do incisivo com a linha NA, que é a da maxila. Isso eu consigo ver como é que está a relação desse incisivo relacionado à maxila, dentro da base óssea da maxila, se ele está vestibularizado ou se ele está verticalizado. Então, como é que eu faço? Bem aqui embaixo, ó, vai ter uma interseção. Essa daqui ficou bem no ápice, né? Bem na borda incisal do incisivo. Quando essa linha do longo eixo do incisivo percorrer sobre a linha NA, ele vai formar uma interseção, que é bem aqui, e nisso eu vou conseguir calcular um ponto NA. Eu vou fazer a mesma coisa que antes. Quando chegar nessa interseção, eu vou posicionar o meu transferidor e vou medir, certo? Aqui deu 15, 16, mais ou menos 16, porque como a minha linha está mais grossa, então pode dar um resultado diferente da de vocês. Mas é isso aqui. Então eu vou vir aqui atrás e vou colocar um ponto NA equivale a 16 graus. Aonde? Na interseção? O pontos vai... a partir de agora, vocês vão ver pontos que estão entre interseções. Quando você tiver na linha NA, um ponto NA, é o incisivo superior, certo? Com a linha NA. Quando o longo eixo do incisivo superior passar pela linha NA, é aí que você vai marcar um ponto. Você pode, você mesmo, marcar um ponto, desde que não seja forte. Marca um ponto e, a partir daí, alinha com o seu transferidor e mede. É basicamente isso. Todo mundo entendeu? Tu vai posicionar bem na interseção, é? Bem na interseção. Como se fosse um ângulo de 90 aqui, eu vou posicionar bem aqui. Quando uma linha encostar na outra, você vai lá, coloca e mede. E a angulação. 17. O meu deu 15, 17 também. O meu deu 16. Quem deu 16, 17, 18... Tá realmente certo. Não tá errado, não, gente. É porque, como eu falei, eu tô medindo por detrás de um telefone com um monte de coisa na minha frente. Então, pode ser que algum resultado meu esteja dando diferente. Então, depois disso, a gente vai passar para um ponto NB. Vocês vão fazer a mesma coisa com o incisivo inferior, onde vocês vão marcar a interseção que passa a linha NB no longo eixo do incisivo inferior. Tem aqui a linha do longo eixo do incisivo inferior. E vocês vão vir aqui, ó, a linha NB, bem aqui, ó, elas se unem, formando a interseção. Posso vir aqui e fazer um pontinho. João, e aqui, oi? O meu deu 15, tá errado? Não, não tá. Tá. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui, certo? Vou posicionar essa bolinha na interseção, onde encosta a linha do incisivo superior, do incisivo inferior, desculpa, com a linha NB. É isso que eu falei, vocês podem medir ou aqui embaixo, ou aqui em cima, certo?
Então, vamos lá. Eu vou medir em cima. Eu vou alinhar com a minha linha. Nesse caso, o 180 está dentro. Se eu for pelo 180, eu diminuo. Se eu for pelo 0, eu faço o quê? Eu conto de 10 em 10, de 5 em 5. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou colocar. Vou alinhar, certo? Depois que eu tiver totalmente alinhado, eu vou medir. Então, a distância vai ser daqui para cá. Eu vou medir por cima. Então, a minha deu 15, deu 19. 18, 19. A de vocês deu quanto? A minha deu 20. Deu 20? Falem aí, pessoal, quanto é que tá no da de vocês? 19. Meu deu 20. Meu deu 19. Pronto, de vocês é o 20, 1 grau. A Oi? diferença é normal. Gente, eu coloquei, porque estavam pedindo, no grupo, os exercícios, certo? Que eu fiz. Eu estava até aqui fazendo o terceiro, porque eu tinha apagado tudo, para mandar para vocês. E eu mandei os valores que eu achei. Só para vocês também terem noção na hora de fazer o exercício, tá certo? Mas é tudo lá no grupo. Todo mundo conseguiu entender como mede o ângulo de um ponto NA e um ponto NB? Não, eu entendi. Oi? Pode repetir? Eu não escutei. Cortou. Entendi porque travou meu celular. Ah, pronto. Você vai fazer o quê? E quando tu já tava marcando, eu disse o teu. Você vai fazer um ponto NB da mesma forma que você fez um ponto NA. Você vai ver a interseção onde a linha do longo eixo do incisivo inferior passa e encosta com a linha NB. Você não quer ver um ponto NB, você vai ver a relação do incisivo inferior com a mandíbula, tá? Então, assim que ela encosta, ela forma uma interseção, e a partir daí, você pode fazer um ponto e você pode medir. Você pode fazer a mesma coisa que você fez antes. Você encosta o ponto, o meiozinho do seu transferidor, você alinha com a sua linha NB. Quando vocês forem alinhar, não alinhem por aqui por cima, porque como o NA e o NB estão muito próximos, vocês podem confundir a linha. Eu não pedi para vocês passarem, alinhem com essa linha aqui de baixo, ó. Com essa linha aqui. Então, você vai vir aqui, encostar na interseção, eu vou alinhar o 0, certo? Ou 180, para quem preferir pelo número de fora. É escolha. Praticamente. Tu tá fazendo qual, João? Essa aí? NB, é só porque teve uma pessoa que não entendeu. Então, depois que tiver alinhado, você vai medir a distância, ou aqui em cima. Nesse meu caso, eu vou medir aqui em cima, porque eu fiz virado para esse lado. Mas se você virar para o outro lado, você consegue medir pela parte de baixo. E você vai calcular o quanto dá a diferença da linha NB, que está bem aqui, que está no meu 0, certo? Até a linha que percorre o longo eixo do incisivo inferior, que no meu caso deu 19. Deu para entender? Deu, a minha deu 18. Pronto, ótimo. É isso aí mesmo. 18, 19, 20, certo? Sempre tem que ter uma margem de erro de 1, 2 graus para cima e para baixo. Mas é o que eu estou dizendo. Peguem o lápis mais fino, a ponta mais fina que vocês tiverem para vocês fazerem, tá? Então, agora que a gente viu um ponto NA e um ponto NB, a gente vai percorrer, vai resolver um traço NA e um traço NB. Que, como eu tinha falado antes, quando se tem um traço, é relacionado à medida em milímetros, que vocês vão ver se ele está protruído ou retruído. Então, vocês já sabem que quando vocês forem calcular um traço, vocês vão precisar utilizar uma régua, tá? Vocês podem utilizar um desse daqui também, mas eu prefiro utilizar uma régua, certo? E como é que eu vou fazer em milímetros? Se vocês sabem que é em milímetros, vocês já viram o ângulo, então vocês vão fazer o quê? Vocês vão calcular, certo? O quanto que a parte mais proeminente do seu incisivo, certo? No caso da vestibular, até encostar a sua linha NA ou NB, certo? Todo mundo conseguiu entender? Não. Não entendi. Pronto, vamos lá. A parte mais proeminente dos incisivos superiores e inferiores, geralmente, é bem aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui
é a parte mais saliente do incisivo superior, e essa daqui é a parte mais saliente do incisivo inferior. Você vai medir em milímetros a distância dessa parte mais saliente até a linha NA, no caso do incisivo superior, e a linha NB, no caso do incisivo inferior. Certo? Todo mundo entendeu? Todo mundo conseguiu ver? Sendo que vocês precisam ver que esse número, ele também pode dar negativo, certo? Todo mundo conseguiu entender? Pera, ó, deixa eu fazer uma pergunta. Ó, quando eu vou fazer o DNA, certo? Isso. Aí, no meu caso, a linha, ela tá dando como se fosse passando por dentro do dente. Isso. Então, esse caso vai ser negativo ou ele é positivo também? Creio eu que seja positivo, mas pode confirmar aí, Dani, É porque tu falou que ela pode dar positivo ou pode dar negativo, aí tipo, eu não sei quando que dá positivo e quando que dá negativo. Entendi. Negativo, se eu não me engano, é quando ele tá saindo do dente pro outro lado. Quando ele vem assim, ó. Então, a linha tá vestibularizada, em relação ao dente. Isso. Se eu não me engano, é assim, mas confere só aí, Dani, por favor, pra mim. Na apostila. Então, vamos lá. É um ponto. Um traço NA e um traço NB. Geralmente essa medida a minha normal, tá dando 2,5. É 4 A minha deu 2,5. Tá, então vamos lá. Eu vou medir, eu vou pegar aqui, ó. Eu posso traçar uma reta, certo? Ó. Vamos supor. Aqui, eu sei que no A eu tenho que ir até a NA. Então, lembrem que é a que está mais na frente e embaixo eu vou até a NB. A NB é essa daqui, certo? Então, eu vou vir aqui e é daqui até aqui. E aí eu só faço a medição. A do NA, a de vocês deu quanto? A minha deu 2 milímetros. A minha deu 2,5. 2 milímetros, 2 milímetros e meio. Pode ter dado... Deu 3 aqui. 3? Pronto. Em cima do 0, né? Isso, bota... A linha que fica na linha é 0. Aí tu vai começar a medir da outra que tiver sobrando, da frente. Tu não mexe com aqui tua linha. Então, a minha NA deu 2 milímetros. E a minha linha NB, certo? Aí, nesse caso, é negativo? Não, é positivo. Não, na inferior. Aí, quando deu 3. Na inferior, deu... Acho que deu 4, amigo. 4 milímetros e meio. 4 ou 4,5, certo? Mas 4 milímetros. 4 milímetros, certo? Então, a gente já respondeu um ponto e um traço. Todo mundo conseguiu entender? Sim, tá de boa, vai. Overjet, overbite. Vamos lá. Eu só não entendi negativo e positivo, mas tudo bem. Não. Rafa, tipo assim, ó, quando a tua linha, ela tiver, no caso superior, quando a tua linha, ela tiver vestibularizada em relação ao dente superior, ele vai dar negativo. Quando ela tiver mais para lingual, tipo, cruzando o dente, passando pelo dente, ela vai dar positivo, entendeu? A partir do momento que a tua linha NA e NB cruza ela passa por dentro do teu dente, no caso, por dentro do dente, ela vai ser sempre positiva. Ah, entendi. É porque perguntou, sendo que é porque a gente nunca viu, tipo, pelo menos até agora, não passando gente, por dentro. É muito difícil, é muito difícil ver mesmo. Muito difícil mesmo. Mas vocês entenderam, ela vai, a maioria das vezes, passar por dentro do incisivo, certo? E aí ela vai ser positiva. E tem um númerozinho lá que é o padrão para vocês saberem. Se ele vai estar protruído ou retruído, tá? E depois disso a gente vai pro overjet, overbite e H-nariz. Eu vou medir logo H-nariz, tá? Que é a única linha que vocês vão medir no perfil mole. Lembra que vocês fizeram um traçado entre o mento mole e o lábio superior? Esse traçado vai ser a sua linha H-nariz, certo? E como é que a gente vai medir? A gente vai medir em milímetros da parte mais anterior do nariz, da ponta do nariz, no caso, né?
até a linha que cruza o mento e o lábio superior e cruzam o nariz. Então, eu vou fazer simplesmente uma reta aqui, certo? E vou medir a distância dessa linha até o nariz. Deixa eu ver quanto que dá aqui. De vocês deu quanto? Deu 9. Pronto, meu deu 10. E meu deu 10 também. Então, vamos lá e vou anotar. Linha H nariz, 10 milímetros, certo? Todo mundo conseguiu entender? Sim. Então, sim, de boa, de boa. Eu vou explicar aqui como é que vocês vão medir o overbite e o overjet, sendo que quem vai dar a resposta para vocês é a Dani, porque eu acho que nesse papel aqui vocês não vão conseguir entender mais nada, porque eu já rabisquei demais, tá? Então, eu vou pegar outra atividade e aí eu vou ensinar como é que mede e a Dani vai falar relacionado à resposta. Vamos lá. O overjet, deixa eu só ver qual que é o primeiro aqui. Overjet, né? Bem, o overjet, vocês vão ver se o paciente, ele está, como está a posição antero-posterior dos incisivos superiores com inferiores, certo? Ou seja, se esse incisivo superior, ele está posterior do inferior, ou se ele está anterior ao inferior, certo? É uma medida que vocês conseguem ver se o paciente, vamos supor, um paciente classe 3, o incisivo inferior geralmente não está para frente. Então, é isso que vocês vão analisar no overjet, tá? Então, como é que vocês vão fazer essa avaliação? Se vocês puderem acessar a apostila, fica mais fácil para vocês entenderem o que é respectivamente. Então, o overjet, você vai fazer o quê? Para você poder medir o overjet. Você vai passar uma linha na frente do seu incisivo, uma linha vertical, certo? Aqui na parte proeminente do meu incisivo, tá? Sempre agora. É outro, né? Eu tô só ensinando como é que mede, a Dani vai dizer o valor em milímetros, porque o meu outro papel já tá todo riscado. Então, você vai vir aqui e você vai traçar uma linha vertical, e você vai vir na parte mais proeminente, certo? E você vai passar uma linha aqui, certo? Vocês estão conseguindo ver? Uhum. Sim. Eu acho que no livro de vocês... É a proeminência dos dois, né, que eu traço? Isso. Sendo que no livro de vocês está falando relacionado a... como se vocês traçassem na ponta do incisivo. Bem Pois aqui. eu tô vendo agora. Vocês estão conseguindo ver aí? Eu posso confirmar com a professora, mas... Porque o desenho é diferente, aí tá diferente, tá tipo um na frente do outro. Eu não tô conseguindo entender. Tipo, os incisivos inferiores na frente do superior. É na mesma coisa que tu mede o NS, ou NS não, 1.NA. Não é, João? É isso mesmo. Vai, continua. Então, vamos lá. Eu vou só confirmar com a professora se vocês vão medir da proeminência mesmo. Mas eu vou, como aqui a gente está vendo, eu vou seguir o caderno de vocês. A apostila de cefalometria que vocês receberam. Para essa medida, façam... Causa da ponta. Na ponta. A parte mais inferior da borda do incisivo. No caso, eu vou medir aqui. Certo? E aqui, eu vou medir aqui... E você vai simplesmente calcular essa distância em milímetros. Aqui no essa reta, quando eu for passar, eu tenho que tentar seguir ao máximo o longo eixo do dente ou não? Tu vai seguir a incisal do dente, certo? De acordo com a apostila de cefalometria, é com a incisal do dente, tá? Mas eu posso tirar essa dúvida com a professora. Porque que eu me lembre era com a parte mais proeminente.
Mas aí entendi. Esse negócio da incisal. Eu faço como se fosse o prolongamento do dente. coisa, não é não? É, desse jeito. Não, mas se eu fizer o prolongamento eu esqueci o nome da reta. A reta que vai ligar o ápice até a incisal. É esse prolongamento ou não? Não, tem que ser mais reto possível porque assim, o teu longo eixo, isso aqui tá na incisal, mas o meu longo eixo é de acordo com o meu ápice. Tá vendo que o longo eixo desse meu dente é diferente? Tá. Ó, o longo eixo é diferente da incisal. Você vai ver só a incisal. Esse negócio à mão livre aí, quando a gente faz, dá uns valores tudo doido. Pois é. Mas vai dar certo, pessoal. Isso aqui são números básicos. Então, você vai medir. O meu, nesse daqui, deu 6 milímetros. Quanto é que deu o teu aí, Dani? O meu deu 4 aqui. Pronto. É porque o meu não é a mesma atividade de vocês, pessoal. O meu deu 3. Deu Mas 3? nessa atividade eu dei 3, o meu também deu 5. O meu deu 5. Tá. O meu deu 3. Então a resposta é 3. Os dois deram 3 no meu. Menos 4, menos 3, né? No caso. Não? Porque pera, calma. Menos 3, porque não é negativo. Isso, não, menos 3. Menos 3, desculpa, porque eu tava na outra atividade. É menos 3, certo? Mas, tipo assim, pelo que eu lembro, né, não da Catarina falando, quando vocês colocarem aqui no coisinha do lado, vocês não vão colocar, tipo, menos 3 milímetros, menos não sei o quê. Vocês vão colocar, porque não é ângulo, certo? Vocês vão colocar 3 milímetros. Aí, quando vocês forem fazer o resumo da análise cefalométrica, que vocês vão colocar, entendeu? Que não tá negativo, aí vocês vão justificar. Porque como não é ângulo, eu não lembro dela falando que você tinha que colocar o menos na frente. Apesar daqui o overjet está negativo, entendeu? Mas a gente pode confirmar. Eu realmente não lembro. Gente, ela fala... eu acho que essa medida vocês fazem, mas, tipo assim, na prova, geralmente cai de marcar. Então, você vendo que isso aqui, se o incisivo superior dele tá atrás, já é negativo. Entendeu? Por isso que no meu resultado que eu mandei lá no grupo, eu não deixei o negativo na frente, porque a nossa professora não tinha ensinado assim. Por causa que era em milímetros, não em ângulos, entendeu? Então, tu pode repetir um pouco, que bugou aí esse overjet aí. Eu não entendi. Gente, presta atenção. O overjet desse paciente, o que é que eu vou avaliar o overjet? Ele é o trespasse horizontal, certo? Ou seja, é chamado de sobressaliência. É quanto que o incisivo vai estar na frente do outro, certo? Lembra que quando a gente vai medir o overbite, a gente não... Vamos supor, um paciente que esteja mordendo, é só você colocar uma régua no incisivo inferior dele e medir até onde o incisivo superior dele, a ponta, vai. Esse é o seu overjet, certo? Então, o overjet é a distância entre a ponta dos incisivos, certo? E então, como é que vai ficar esse overjet? Você vai traçar uma linha. Eu vou fazer nesse papel aqui. Eu vou apagar, gente, aqui para vocês conseguirem ver, porque senão vocês não vão ver nada. Apaga aí. Eu vou apagar, então o overjet vai ser... Peraí. Eu vou traçar uma linha bem aqui, ó. Eu vou só confirmar com vocês se é na sobressaliência ou não, tá? Com a professora. Aqui eu tô traçando na incisal, porque na atividade de vocês fala que é na incisal, certo? Então, eu vou traçar na incisal, certo? E vou traçar nessa outra incisal, do incisivo superior e do inferior. Essa distância aqui no meio vai ser o meu overjet. Sendo que prestem atenção que o incisivo superior dele está atrás do incisivo inferior. Isso caracteriza que o seu overjet ele vai ser negativo. Um overjet normal seria o incisivo na frente, tocando o incisivo inferior, e um overjet aumentado, certo? Que seria muito positivo, seria como se o incisivo superior estivesse longe, sem tocar no incisivo inferior, mais para frente. Então, é a relação antero-posterior do incisivo. Se o incisivo superior está atrás, o overjet é negativo. Se o incisivo superior está na frente, ele é positivo. Você só precisa saber, se ele estiver na frente e ele não estiver tocando o incisivo inferior,
ele vai ser aumentado, certo? Vejam a apostila de vocês, como é que tá, que vocês vão conseguir entender bem direitinho. João, deixa eu te perguntar. Então é a continuação do incisivo inferior e a continuação do incisivo superior. É essa a distância que eu tenho que medir ou não? É entre as incisais. Incisal Certo. de um, você vai passar uma reta na incisal de um, e você vai passar uma reta na incisal de outro, e você vai medir essa distância. Certo. Lembrando que no caso aqui é negativo, aqui deu quanto, Dani? 3 ou foi 4? Deixa eu ver aqui. Meu deu 3. O meu deu 4. Meu deu 3 também. Mas eu acho que vai dar 4. É porque é muito relativo, eu vou confirmar com a professora se é na sobressalência, tá? Mas enfim, é isso aqui. Só vendo isso aqui, gente, geralmente a resposta é de marcar. Só vendo isso aqui, você sabe que o overjet desse paciente é negativo porque o incisivo superior está atrás do inferior. Tá entendendo? Não entendeu? Quem não entendeu? Fala aí o que não entendeu. Entendi, perfeito. Oi? Entendi. Ah, entendeu? Tá. Enfim. Então vamos lá. Esse é o overjet. O overbite, ele é medido verticalmente. Ele é o trespasse vertical. Ou seja, para eu poder medir o overbite, é o quanto que essas incisais, certo? Elas conseguem encostar. Ou seja, é a distância entre a incisal do incisivo superior, da incisal do incisivo inferior, traçando uma linha horizontal. Certo? Vocês vão medir na vertical, mas vocês vão traçar na horizontal. Então, como é que eu vou fazer? O ponto que eu tinha marcado, eu vou passar uma reta no incisivo superior, na sua incisal, e eu vou passar uma reta no incisivo inferior, e essa distância eu vou medir em milímetros, e isso vai dar o valor do meu overbite, certo? Sempre o overbite você vai medir assim. Então, o que é que acontece? Esse paciente, ele está tocando, certo? Ou seja, o overbite desse paciente, ele está normal com um overjet negativo. Por que esse overbite está normal? Porque o incisivo superior ele está tocando. Mesmo ele tocando na palatina do inferior, mas ele está tocando. Lembre que overbite é a distância, é como se o incisivo estivesse abrindo, o quão longe uma incisal está da outra. Se eles estão tocando, tá normal. Se eles não estiverem tocando, no caso negativo, é como se fosse uma mordida aberta anterior, como vocês podem ver aí no livro de vocês. E se esse incisivo estiver dessa forma aqui, ó, nessa outra atividade, que você vai medir uma linha daqui para cá na incisal, você vai medir isso aqui, essa distância, você pode ver que ele está com uma mordida profunda, que é um overbite aumentado. Porque essa incisal, ela está muito... A distância entre as incisais está muito aumentada. Vocês conseguiram entender? Geralmente, o overbite, ele é em torno de 3 milímetros. Mas ele pode variar de 1 a 5, certo? Todo mundo entendeu? Essa parte, gente, de overbite e overjet é muito relacionado ao a apostila de vocês. Vocês conseguem ver só pela apostila, vocês conseguem fazer tranquilo. O meu deu 3. Só. Acho que é 3 mesmo, deixa eu medir aqui. E aí na interpretação, tipo, eu tenho que ir olhando numa apostila. Isso. A interpretação... vocês gente, olham na página 89... na apostila. 89 não, peraí. Eu acho que tá aí, hein? Na página 81, gente, tem tudo que vocês precisam para responder essa parte aí do... de trás dos resultados da análise cefalométrica. Isso. Pessoal, como já são 8h30 praticamente... Eu ia falar, deixa eles fazerem. Vocês vão fazer e amanhã a gente vai corrigir junto com vocês essa parte da cefalometria. Certo? Gente, esquecendo, página 81, tá? Ai, muito obrigada. Ei, gente, obrigado, viu? De verdade, pessoal. Muito bom. Muito bom.
Obrigada, João e Dani. Muito obrigada. Nada, pessoal. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode aperrear a gente, certo? A gente ainda vai fazer os videozinhos lá que a gente falou para vocês. E essa atividade, a interpretação que vocês vão fazer, que eu quero que vocês treinem bastante isso. E amanhã a gente corrige antes de começar o exercício 3, tá? Show, beijo, obrigada. Show, Muito valeu, obrigada, pessoal. viu, gente? Tchau, boa noite.